O povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Meu irmão, minha irmã, que alegria poder estar contigo nesse momento, celebrando, escutando, partilhando, refletindo, rezando a palavra do Senhor. É o nosso palavra por palavra de cada dia que vai nos orientando, nos ajudando a assimilar e a assumir para nós o que a palavra do Senhor vai nos ensinando. Essa palavra viva, eficaz, que nós recebemos da Bíblia, pela igreja, que é sempre nova. Cada vez que lemos os textos bíblicos, nos chama a atenção um detalhe, nos mostra um determinado ponto que ajuda para cada vez mais crescermos no amor, na misericórdia, no perdão, na caridade, na vida de comunidade, na vida de fé. E hoje a igreja nos apresenta a continuidade do Evangelho de Lucas, capítulo 19, os versículos 45 a 48. Começamos lá com o episódio de Zaqueu, fomos avançando. Ontem nós tínhamos o episódio muito bonito, foi celebrado em alguns lugares a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo, mas tivemos aquele episódio que é uma das duas vezes que Jesus chora. Chora por Lázaro e chora por Jerusalém. A Jerusalém que somos nós, que quando ele diz, se você soubesse o que pode te trazer a paz. Ele é a nossa paz, ele é o nosso shalom. E nessa continuidade, então, dos versículos 45 a 48, que é o texto de hoje, ele está no templo ensinando. Jesus não veio para destruir as religiões, Jesus não gosta de pessoas que têm preconceito religioso. As religiões são caminhos bonitos, cada uma a seu modo. Cabe a nós viver bem o nosso caminho. Tenhamos presente que existem igrejas diferentes e religiões diferentes. As igrejas fazem parte do cristianismo e as religiões, elas vão além do cristianismo. O judaísmo, por exemplo, nossos irmãos mais velhos, o islamismo, nossos irmãos mais novos, mas também o budismo, o shintoísmo, as religiões afro. Quantas comunidades, quantos povos que estão empenhados pelo bem, pela paz, pela construção, pela evolução. Então, nós não podemos jamais ter esse preconceito. Jesus, quando vem, ele vem para restaurar a essência da religião. Talvez o modelo como foi sendo constituído, surgiu um novo caminho espiritual, mas cabe a nós, dos caminhos espirituais diferentes, nos respeitar. A melhor religião, não é mesmo? E nesse texto, quando ele expulsa, ele está lá ensinando, e ele expulsa. João tem bem detalhado, ele faz um chicote, tá? Mas Lucas, que não se detém aos detalhes, simplesmente coloca na boca de Jesus aquela passagem bíblica dos Salmos: minha casa será casa de oração. A oração sempre é aquela comunhão com Deus, com o Pai, com Jesus, na força do Espírito, que nos leva a fazer comunhão com os irmãos. A oração é o respiro da alma, é a chave que abre o coração de Deus. Ela pode acontecer de várias maneiras: mental, vocal, ela pode ser contemplativa, ela pode ser prática. Quantas pessoas que rezam cuidando dos irmãos, zelando pelo dom da vida. Então, a casa de oração não pode ser transformada em comércio. Ele diz bem claro, nós não temos como comprar as graças de Deus. Nós agimos na gratuidade, porque tudo recebemos do Senhor e tudo dele depende. Então a oração é o reconhecimento da nossa pequenez e da grandeza de Deus.
da capacidade de Deus e das nossas limitações. Só que as autoridades de então, elas não entenderam isso. E como era um sistema que não ficava apenas na religião, mas envolvia a vida social, política, econômica da sociedade de então, eles tentaram matar Jesus. Eles procuravam um jeito. E nós sabemos que vão matar depois na cruz. Mas o povo fica admirado em ouvir, fica maravilhado, fica fascinado, é o texto. Como é que nós ouvimos Jesus? Essa é a grande mensagem. Jesus que nos convida a encarar o templo como casa de oração e não comércio. Porque às vezes as pessoas têm uma mania tão feia de chegar e dizer assim: eu vou rezar o terço para alcançar tal graça, eu vou fazer novena para alcançar tal graça. Talvez melhor seria se nós, vocês e eu, fizéssemos assim: eu vou rezar o terço para agradecer. Eu vou fazer a novena para reconhecer que Deus é a fonte. Se Ele quiser, Ele vai continuar nos oferecendo e nos dando as graças, porque tudo é Ele que nos oferece. Então, meus amigos, vamos cada vez mais assumir que o templo é a casa de oração e não de comércio, e vamos escutar, não com o ouvido, mas com o coração, a palavra do Senhor. Um ótimo dia, Deus te abençoe e te proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.